Olá, neste tópico nós estaremos tratando sobre artigo científico. Artigo científico é um tipo muito particular de trabalho acadêmico de natureza científica que tem como propósito principal apresentar resultados de pesquisas, apresentar resultados parciais, né? Apresentar recortes de uma pesquisa, ou seja, partes, né, de uma pesquisa, com o propósito principal de divulgar o trabalho de pesquisa que está sendo desenvolvido, as contribuições da pesquisa para a área, o conhecimento que está sendo construído, que está sendo apresentado. Então, é um instrumento muito importante de divulgação da produção científica e um instrumento muito comum no meio acadêmico. Ultimamente, o artigo científico ele tem sido utilizado também como um trabalho de conclusão de curso, principalmente em cursos de graduação. Além da monografia, algumas instituições, né, têm adotado o artigo científico como esse instrumento de apresentação de um trabalho de conclusão de curso. E às vezes de uma forma até assertiva, né, porque por ser um pouco mais condensado, permite apresentar também de uma forma mais consistente, né, um trabalho de conclusão de curso na graduação. Para a elaboração do artigo científico, tem uma norma específica que dá as diretrizes do ponto de vista da organização e da estrutura de apresentação do artigo científico. É a NBR 6022, que tem sua última versão editada no ano de 2018, em que vai trazer algumas alterações, né? E a norma ela inicia dizendo quais são as referências normativas que nós devemos observar quando nós estamos, né, organizando e articulando a apresentação formal do artigo científico, né? Então, a NBR 6022, sozinha, ela não dá conta, né, de apresentar todas as especificidades no processo de elaboração, de construção e de apresentação do artigo científico, né? Daí a necessidade também de buscar informações nessas outras referências normativas que estão relacionadas à produção do artigo científico. São elas a NBR 6023, que trata das referências, né? A norma que sistematiza a apresentação de todo o instrumental que você utilizou para desenvolver o artigo científico, bibliográfico, se você usou vídeos, áudio, enfim, todos os recursos materiais, né, que você utilizou para desenvolver e organizar o artigo científico. A NBR 6024, que trata da numeração progressiva e traz ali as especificidades de como se deve paginar trabalhos acadêmicos e científicos. A NBR 6028, que trata da organização dos resumos, porque no artigo científico tem como um elemento o resumo técnico científico, que é a apresentação do corpus do artigo científico, daí a necessidade de recorrer à NBR 6028 para organizar do ponto de vista da apresentação, da produção e da apresentação do resumo.
A NBR 10.520, que trata das citações, que é um recurso muito comum na produção de trabalhos acadêmicos, né, em que você traz para o teu texto ideias de terceiros, e aí a forma ou o formato correto, né, de estar fazendo essas citações. E a nova versão da NBR 6022, que trata do artigo científico, faz ainda referência a uma norma do IBGE, que se volta para orientar a tabulação quando se tem necessidade de apresentar dados tabulados, né, no artigo científico. Então, são essas as referências, né, normativas que, na elaboração do artigo científico, nós devemos estar atento e estar com elas do lado também e consultar, né, para poder, do ponto de vista estrutural, apresentar bem o artigo científico. A norma também traz 3 tipos distintos, né, de artigo científico. Um artigo de revisão, que ele se volta para analisar e discutir informações já publicadas, né? Normalmente, quando nós elaboramos um projeto de pesquisa, nós temos um elemento que se chama referencial teórico, em que ali você traz uma discussão, a discussão que já existe sobre o tema que é objeto da tua pesquisa. Como o artigo ele se volta para, como eu disse inicialmente, para apresentar dados de uma pesquisa, praticamente toda pesquisa, mesmo que no campo empírico, no campo prático, ela traz a necessidade de um aporte teórico, de um referencial teórico que dê sustentação à pesquisa prática, à pesquisa empírica que você está desenvolvendo. E o resultado desse trabalho pode se constituir no artigo. Você pode constituir um artigo de revisão que é identificado, que apresenta e discute, né, os conceitos já produzidos sobre um determinado tema objeto da sua pesquisa. Além de estar dando publicidade, né, ao conjunto de discussão que já existe sobre aquela temática e que você se propõe ali a aprofundar aquela discussão. O artigo original, que ele apresenta temas e abordagens originais, aí mais vinculado mesmo a pesquisas mais no campo empírico, né, onde você produz, em que você produz um conhecimento original, novo, e, como eu disse, você utiliza do artigo científico para apresentar o recorte dessa pesquisa que você está desenvolvendo. E o artigo técnico e científico, o artigo técnico e ou científico, que tem por objetivo apresentar discussões mais técnicas, mais científicas, né, como o próprio nome já diz. Na apresentação do artigo científico, nós teremos três momentos, né, do ponto de vista organizativo, em que vão aparecer os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Dentro dos elementos pré-textuais, que antecede o corpus do artigo propriamente dito, né, nós temos o título e o subtítulo. Pode-se apresentar o título ou subtítulo em outro idioma. Esse elemento ele é opcional, o título e subtítulo é obrigatório, mas o título e subtítulo em outro idioma é um elemento opcional. O autor ou os autores, né, é um elemento obrigatório. O resumo em língua vernácula, né, na língua mater que nós falamos, que é obrigatório. O resumo em língua estrangeira, que ele é opcional, pode incluir ou não, né? E aí é preciso ficar atento, principalmente quando você submete o artigo para uma publicação. Se o edital de publicação exigir
o resumo em língua estrangeira, você também deve incluir, mesmo ele sendo opcional. Por quê? Porque o edital exigiu, né? E quando você submete o seu artigo para uma publicação, você deve cumprir todos os elementos que constam lá do edital de chamada da publicação. As datas da submissão e da aprovação do artigo para publicação, elemento obrigatório como elemento pré-textual, e a identificação e disponibilidade do DOI, né, que é o endereço eletrônico, que é um elemento opcional que pode ter ou não, pode constar ou não ali no artigo. Além das palavras-chave, né? E aqui é importante fazer uma observação. A norma ela não menciona mais a utilização de palavras-chave logo após o resumo. Por quê? Porque, como nós dissemos inicialmente, ela remete à NBR 6028, que trata do resumo e que vai dizer lá, na norma 6028, que após o resumo é preciso constar as palavras-chave, né? Então, houve o entendimento de que considerar palavras-chave como um elemento obrigatório aqui na norma de regulamentação do artigo científico seria uma redundância, porque já está lá na NBR 6028, que trata da estrutura do artigo. Aí nós temos os elementos textuais. Esses elementos são obrigatórios, né? A introdução, o desenvolvimento e as considerações finais. Aqui é importante destacar que nas considerações finais houve uma alteração, né, da identificação desse elemento, que antes se chamava conclusão, e hoje não mais. A norma estabelece que se usa a identificação como considerações finais. E por que isso? Porque conclusão remete a uma compreensão de que é um trabalho fechado, né? O que não é o caso de trabalhos acadêmicos, trabalhos de pesquisa, trabalhos de natureza científica. E considerações finais é um identificador, né, que possibilita apresentar ali as impressões finais sobre o trabalho, as contribuições, as respostas que dá às situações problema, possíveis questionamentos que possam permanecer, abrindo possibilidade para a continuidade da discussão, pelo próprio autor ou por outros autores, né, que venham a estudar e a discutir o objeto do artigo que você está apresentando. Então, essa nova versão da NBR, ela traz essa modificação, substitui considerações finais por conclusão. E os elementos pós-textuais, que são as referências, e aqui é importante dizer que a norma não fala de referências bibliográficas, ela fala de referências, que inclui as referências bibliográficas, porque pode ter outros tipos de referência que não seja bibliográfica, como áudio, vídeo, cartas, enfim, desenhos, quadros, enfim, você tem um volume de recursos, né, de informação que pode ser utilizado no desenvolvimento de uma pesquisa que não seja só as referências bibliográficas. O glossário, que é um elemento opcional, veja bem, a referência bibliográfica é um elemento obrigatório, o glossário ele é opcional. O glossário, ele tem por objetivo, né, apresentar os conceitos de palavras que não são de uso comum e que você considera pertinente, né, identificar o contexto de uso daquela palavra, o significado daquela palavra no seu trabalho. É um elemento opcional. Apêndice e anexo são dois elementos opcionais, né? O apêndice se caracteriza pela apresentação de um texto ou de um documento elaborado pelo próprio autor, em que o autor entende que convém incorporar ao final do trabalho como um elemento pós-textual. Isso é opcional. E o anexo, que é um texto ou documento não elaborado pelo autor, elaborado por terceiros, né? Em que ele também considera
que é importante incorporar ao corpus, né, do artigo científico que foi produzido, e aí entra também como um elemento pós-textual. E os agradecimentos, que é um item novo, né, que é opcional também, em que você faz referência a pessoas, órgãos, instituições que contribuíram diretamente para você elaborar o artigo científico, né? Então, às vezes, no desenvolvimento da pesquisa, novamente reafirmando, no artigo científico você apresenta resultado de pesquisa, resultado parcial da pesquisa, enfim. No desenvolvimento da pesquisa, você teve contribuições, por exemplo, uma instituição jurídica que lhe abriu as portas para uma pesquisa documental, por exemplo, né? Você pode fazer referência. Se o seu artigo científico ele é objeto de um recorte de uma pesquisa que você está desenvolvendo e que você tem um orientador, você pode fazer referência às contribuições do seu orientador ou orientadora. Se você desenvolve a pesquisa em uma comunidade, você pode fazer referência ali aos sujeitos da sua pesquisa que colaboram diretamente ali com o desenvolvimento do seu trabalho, né, da sua pesquisa, enfim, são agentes que colaboraram diretamente no processo de produção da pesquisa e, por conseguinte, do artigo científico. Então, vejam bem, são esses os elementos que compõem, né, a estrutura de um artigo científico, e vale ressaltar novamente que o artigo científico é um trabalho acadêmico muito comum, muito utilizado e muito importante para você divulgar a sua produção científica, os resultados dos trabalhos, né, dos trabalhos de ordem acadêmica e científica que você desenvolve no âmbito da sua formação como pesquisador. Então, nós aconselhamos, né, que esse é um caminho importante que vai possibilitando uma maturidade no processo de produção acadêmica e científica, vai possibilitando que você dê notoriedade ao que você está produzindo, dê publicidade ao que você está produzindo, mostre a relevância do seu trabalho, e com isso também vai constituindo o teu currículo, né? Importante nesse processo da vida acadêmica para quem principalmente faz a opção pelo caminho da pesquisa. Então, desejo ótimos trabalhos para vocês, né? E que utilizem desse recurso como um recurso de colocar em evidência aquilo que você está efetivamente estudando e está produzindo, né? Como acadêmico, como pesquisador, como professor, enfim, como alguém que se interessa por esse importante, né, espaço, né, que é a pesquisa científica, que lhe permite, para além de produzir o conhecimento, dar conta também de dar publicidade, que é muito, muito importante. Então, sucesso aí para vocês.